No vídeo de hoje eu quero contar para vocês um segredinho muito legal, mas antes eu quero começar com um ponto de interrogação. Será que os nossos sentimentos eles podem morrer? Por exemplo, a vontade. Será que uma pessoa que ela tem transtorno depressivo, a vontade dela acabou, deixou de existir, morreu e nunca mais ela vai ter mais vontade? Pois é, e é esse segredo que eu quero te contar no vídeo de hoje. Fique comigo e a gente vai aprender junto. A vontade de viver, ela mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Essa citação está lá em Provérbios, no capítulo 18, no verso 14. Olha que interessante. A vontade de viver, ela mantém a vida de uma pessoa que está doente, qualquer doença. A Bíblia não declarou ali especificamente uma doença específica, mas ela falou doença. Então, a vontade de viver, ela mantém a vida do doente. Mas se ele desanima, não há mais esperança, não existe mais esperança. Essa citação de Provérbios, ela me fez pensar que a Bíblia, ela tem respaldo para a doença depressiva, para doenças mentais que nós estamos sofrendo hoje em dia. E isso tudo está ligado à vontade, porque quando há uma vontade, ainda assim há uma esperança. Mas se ele desanima, ela não vai mais existir. Mas vamos começar a falar sobre vontade, porque o versículo fala que a vontade, ela mantém a vida de um doente. E eu quero ler, lógico, para vocês o significado da palavra vontade. Olha que legal, vou ler aqui para vocês. Vontade significa determinação. Quem tem vontade é uma pessoa que ela é determinada. Significa também empenho, sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa. Então, a gente já começa a definir que vontade é um sentimento. Assim como existe a tristeza, a alegria, que são sentimentos, vontade também é um sentimento de acordo com o dicionário. E que leva a pessoa a fazer alguma coisa e a buscar os seus objetivos, o seu desejo. Capacidade individual de escolher ou desejar aquilo que bem entende. Então a vontade também está ligada a uma decisão que eu posso escolher aquilo que eu entendo se é bom ou ruim para mim. E por último, fala que é uma faculdade de fazer ou não determinadas ações. Interessante, né? Aquilo que o significado de vontade nos esclarece sobre esse monte de coisa que eu confesso para vocês que eu nunca vi. Mas algo que me chamou muita atenção foi dizer que vontade era um sentimento. Então, automaticamente, eu já comecei a pensar, opa, se vontade é um sentimento, assim como a alegria é um sentimento, assim como a tristeza é um sentimento, ela já está dentro de mim. Ela já está dentro de mim. Só que da mesma forma como a vontade, que, também se parece com a tristeza, também se parece com a alegria, elas são ativadas por alguma coisa. Então, vamos imaginar, se eu recebo uma caixa de bombom, a minha alegria ela é ativada. Se alguém me fala alguma palavra mal ou fala alguma coisa para mim muito mal, a minha tristeza é ativada. Então, é algo que o sentimento ele é provocado por alguma coisa, é algo que ele só vai explorar, ele só vai se mostrar quando ele é provocado por alguma coisa. E a vontade também, sendo um sentimento, se torna a mesma coisa. Em uma de umas conversas com minha mãe, como todos já sabem, ela tem transtorno de depressão, bipolaridade, foi diagnosticada agora com esquizofrenia. Isso é que os médicos acreditam, porque eu não acredito em nada disso e sei que ela vai ser curada. Mas ela sempre sentou para poder conversar comigo, para poder dialogar, para poder falar daquilo que ela estava sentindo, daquela opressão de vozes que ela ouvia, das coisas que acabavam oprimindo ela de alguma forma. E houve um momento que ela sentou ao meu lado e ela conversou comigo, falou que queria desistir de tudo, que ela estava cansada de ver a felicidade das pessoas, mas ela não era feliz, de que todo mundo poderia ser feliz e que Deus esqueceu completamente dela. E é o que muitos, você que é depressivo, as pessoas depressivas acabam pensando muito nisso, que Deus se esqueceu dela. Todo mundo no mundo é feliz, mas ela em si não é feliz.
Eu falei, mãe, não é isso e tal. E o que comecei a fazer? Não somente nessa tentativa, mas já tentei isso várias vezes e algumas até conseguiu fazer com que ela crescesse um pouco à vontade, mas nesse dia eu tentei fazer também exatamente isso, fazer com que a vontade dela fosse ativada, só que houve uma complicação muito grande. Mas olha que legal. Eu estava conversando com ela e a tentativa de poder ativar a vontade dela, que é esse sentimento que já existe dentro de nós, era lembrar ela de um sonho que ela sempre quis realizar, que era ter um carro próprio. Ela já conseguiu tirar a carteira, mas ela nunca teve o seu carro próprio. Então ali eu comecei a falar com ela, mãe, pensa, a senhora não precisa colocar um ponto final agora na sua vida, porque ainda você não conseguiu realizar o seu sonho. Então essa vontade está aí dentro da senhora ainda. Só que a senhora precisa ativá-la novamente, montar estratégias para poder conseguir realizar esse sonho novamente. A senhora tem uma vida ainda pela frente, a senhora é muito nova. Não é legal a senhora colocar um ponto final agora. E você sabe que você já tentou várias vezes e como a sua própria psicóloga falou, Sandra, existe algo um pouco sobrenatural para entender de que até hoje você não morreu. E se você não morreu ainda, tem algum propósito para você. E aí, eu falei, você pode tirar a carteira de novo. Só que para você tirar a carteira novamente, a senhora vai ter que procurar um trabalho. Tudo bem, eu sei que a senhora tem trombose, né? Mas vamos procurar um trabalho com que você fique sentada, que não prejudique a sua trombose. E quando eu falei da questão do trabalho, que era um caminho, um meio pelo qual ela iria conseguir chegar, realizar o seu sonho, que era ter o carro e renovar a carteira, né? Ter o carro dos sonhos e renovar a carteira. Ela virou para mim, e esse foi o momento de decepção para mim, virou, olha, eu não tenho mais vontade de nada. Eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de respirar, eu não tenho mais vontade de fazer completamente nada nessa vida. Cara, como essas palavras da minha mãe me fizeram um ponto de interrogação enorme dentro de mim. Eu fiquei pensando, como alguém, e uma tristeza muito grande que também acabou ativando dentro de mim, por eu pensar, como alguém pode não ter mais vontade de viver? Cara, ela tem um sonho, ela tem algo para poder fazer e como assim ela não deseja fazer mais nada disso? Ela tem vida. As pessoas não falam aí fora que enquanto há vida há esperança, é uma verdade. Mas a Bíblia vem falar que há vontade, não adianta eu ter vida, mas eu não tenho vontade de fazer alguma coisa. O mais legal do versículo que vai falar com a gente é que a vontade de viver, ela mantém o doente, mas quem desanima, não há mais esperança. E é o que eu sempre, que até hoje, na verdade, trago para minha mãe e impulsiono ela com, às vezes, atitude. Não, às vezes, tanto no falar, mas atitudes para impulsioná-la a fazer ter vontade de fazer uma comida, a fazer ter vontade de caminhar, a fazer ter vontade de estudar, que eu estou muito feliz que ela voltou a estudar novamente. E isso abriu a mente dela para novamente sonhar com a profissão que ela sempre desejou, de ser uma agente policial. Interessante, né? Mas enfim, às vezes você pode afirmar para mim, Lucas, mas não tenho mais jeito, eu não quero mais viver, eu não tenho mais vontade. Eu entendo, eu quero ter essa empatia por você. Só que eu quero também te mostrar que a sua vida é muito importante, não somente para as pessoas ao seu redor, mas para os seus filhos, para os seus netos. A sua família te ama e ela precisa de você, ela precisa de você ativar novamente essa vontade para poder servir um pouco mais a sua família. Eu entendo que muitas coisas podem ter dilacerado, esquartejado a sua vontade, como eu consegui analisar a da minha mãe. Pelo fato de um sentimento lá atrás, isso fez com que ela perdesse a vontade de viver e hoje não quisesse mais nada na vida. Eu entendo que pode ter acontecido isso com você. Só que a primeira dica que eu quero te dar nesse vídeo é você analisar esse primeiro fator. Qual é o fator preponderante aqui na minha vida que me fez fazer ou perder a vontade hoje nesse dia de viver?
Qual que é a palavra que às vezes declararam pra mim que eu falei, cara, desisto, não dá mais, eu não quero viver mais. O que fizeram com você? Comece a analisar. E através desses pontos, fala assim, cara, eu não preciso viver através e em função disso que a pessoa me falou. Eu não preciso viver através ou em função daquilo que falaram ou fizeram ou me deram, ou seja o que for. Não viva em função daquilo que prejudique a você mesma. Dê valor a você mesmo ou a você mesma de tudo aquilo que você ainda pode fazer, dos seus sonhos que você consegue realizar. Não existe ninguém que pode colocar uma metragem de que você não vai conseguir realizar o seu sonho. Você mesma sabe da sua capacidade e da sua força de vontade, do seu desempenho para poder conseguir realizar os desejos do seu coração. Eu quero te contar uma história muito legal. Uma história que está no livro de 2 Reis, no capítulo 20, no verso 3. Lá a gente fala da história de Ezequias. E Ezequias passou por esse sentimento também, onde ele tinha perdido completamente a vontade. E pelo fato de estar doente, Ezequias nessa história, no livro de 2 Reis, no capítulo 20, estava doente de cama, doente, completamente doente. E ele precisou de uma intervenção do Senhor. Essa história é muito interessante. Não sei se você lembra, né? Você que é cristão, o profeta Isaías chega nessa história para conversar com o rei Ezequias. Como eu falei para vocês, Ezequias estava de cama, ele estava doente e ele queria viver mais, mas ele estava ali. Só que o profeta chega com uma palavra de Deus e fala assim: olha, arruma a sua casa, prepara um novo herdeiro, porque a sua vida já acabou, você vai morrer. Ezequias, com uma vontade muito triste, muito abatido na verdade, né? E sem vontade nenhuma, ele deita para o lado e começa a chorar e ora ao Senhor, falando: Senhor, eu fiz tantas coisas para o Senhor, eu tô ainda continuando nos caminhos, nas tuas leis que o Senhor mesmo pediu para que eu continuasse. E depois disso, o versículo fala que ele chorou amargamente. Um choro tão profundo, mas tão profundo, que tocou o coração de Deus. E Deus pediu para o profeta Isaías voltar novamente para o quarto dele e declarar que Deus tinha ouvido a oração e contemplado as suas lágrimas. E que daria ele 15 anos a mais para a sua vida. Lucas, mas por que você está me contando essa história? Porque o rei Ezequias teve vontade de viver. Não somente declarou aquilo que ele tinha feito para Deus, mas ele: Senhor, parece que eu sinto que eu não vivi tudo aquilo que eu preciso viver. Eu não consegui realizar todos os sonhos que eu gostaria de realizar. Eu sinto no meu coração que eu posso fazer ainda muito mais do que aquilo que hoje eu já fiz e já vivi na minha vida. Eu ainda tenho um monte de amigo para visitar, eu tenho um monte de lugares para poder ir, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo servir ao Senhor mais um pouco, eu consigo ser um pouco mais devoto a você. E na verdade, essa enfermidade de que ele estava foi uma permissão de Deus pelo fato do orgulho dele ter crescido um pouquinho. Mas nesse momento ele se arrependeu e disse para o Senhor que ele queria ter um pouco mais de devoção, ele queria viver mais para agradar mais o coração de Deus. Então olha a vontade dele sendo ativada novamente em servir ao Senhor. E é o ponto de interrogação que eu sei que nesse vídeo você vai me perguntar: Lucas, como que eu posso ter mais vontade? Aqui nessa história a gente viu um pouquinho de que Ezequias tinha a vontade de poder servir ao Senhor, de ainda ver as promessas que Deus havia prometido para ele se cumprindo sobre a sua vida. E através desse desejo no coração dele, que foi ativado, Deus forneceu pela graça, pelo amor, mais 15 anos em sua vida. Viu nessa história como que como que o rei Ezequias na verdade conseguiu voltar a ter e ativar novamente a vontade do seu coração? É porque ele novamente se lembrou de todas as promessas que Deus havia feito para ele, e ele não se esqueceu de nenhuma. E no coração dele ele havia sentido de que: peraí, eu não vivi tudo ainda o que o Senhor queria para mim, eu desejo muito ainda viver. E Deus, pela sua grande graça, e depois ainda com um milagre, deu ele 15 anos de vida. E ainda falou: olha, para comprovar
que você vai ter mais 15 anos de vida e daqui a 3 dias você vai voltar ao meu templo para me adorar? O que você prefere? Que a sombra do relógio ela ande 10 graus para frente ou ela recue novamente para trás? E ele falou assim, para trás. Eu quero ver a sombra do relógio voltando novamente 10 graus para trás, e aconteceu. Gente, não quero entrar nessa questão do milagre de Deus, mas foi um milagre e se comprovou de que há 3 dias ele iria adorar o Senhor e viveria mais 15 anos da sua vida. Então, lembre-se das promessas que Deus fez para você. Se ainda elas não se cumpriram, essa vontade que está aí dentro, ela pode ser ativada novamente. Não sei de que forma, mas se existe uma promessa, é porque a vontade pode ser ativada. Você já sabe o que fazer com esse vídeo, né? Compartilha para várias pessoas que perderam a vontade. Curte muito, deixa um amém, 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 gostei, e com que várias pessoas possam conhecer essa história. Então não deixe de compartilhar, porque as pessoas estão perdendo a vontade. E se você não compartilhar, você vai fazer com que a pessoa não possa ver e ativar novamente a vontade dela. Um grande beijo para você e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.